Welcome Podemos everyone. começar I'm agora. Estamos muito excited felizes that you're por all ter here to join vocês us for what participando promises to be nesse a rich webinar, and que deve ser muito insightful interessante aí webinar on sobre policy engagement. engajamento We have em we have with us políticas. today three Nós temos experienced policy engagement representantes de três practitioners instituições, representing three Argentina, institutions in Quênia e Argentina, Índia, Kenya, and com um India, legado with strong muito legacies of engaging forte policymakers in para policymaking a processes in elaboração order to de encourage the creation of políticas, political para commitments, aumentar policies, o and laws based on comprometimento. evidence. Os Our speakers are nossos Ezequiel palestrantes Garcia serão Ezequiel Elorio, Garcia Elório, of the Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, an diretor Institute of da Clinical and Health Atividade Effectiveness in Clínica Buenos e Aires, Sanitária, no Argentina. Instituto de Fatima Eficácia Clínica e Guleit de of Saúde. Kemri Wellcome Trust in Kilifi, Kenya. And Fátima Sonia Guleit, que é Patwari of the Center for Mental pesquisadora no Health Quênia, Policy and e Law in Pune, Sumitra India. Patare, que é do The Hospital format of de the Saúde agenda Mental for the webinar e is Política na as you see Índia. on the screen. A agenda do webinar é We're como going to vocês have estão vendo na 10-minute tela. Nós presentations vamos from ter each speaker. apresentações de 10 minutos de Ezequiel cada will be walking us palestrante. through Ezequiel an estará introduction to nos policy conduzindo engagement, and por then uma Fatima introdução ao and Sumitra engajamento político. will be giving presentations of E the depois, experience of their institutions in Sumitra this estará fazendo a field. apresentação da Then we will have sua perhaps a instituição nesse campo. 10-minute Depois discussion teremos between uma the discussão three de 10 narrative minutos speakers, entre cada and then we'll open out palestrante. for E questions depois for about 10 to abriremos 15 minutes. a fala This in para front of you perguntas de is 10 a 15 the minutos. the O que registered vocês veem interest into agora this webinar. é o interesse This is registrado the spread of pelo countries webinário de hoje. from which A people are amostra dos registered to join us here países a today. partir dos Very quais as pessoas high estão se representation of ligando a Kenya. nós para participar no seminário de Okay, hoje. so Aqui we will temos a now nossa start representação with our do first Quênia. presentation. E agora vamos dar Dr. início à primeira Ezequiel Garcia apresentação. Elorio Dr. Ezequiel is Garcia the Elório, director of the que é Department of diretor do Quality, Departamento Patient de Safety and Clinical Qualidade e Segurança do Management at the Paciente e Institute Gestão of Clínica no Instituto Clinical and de Health Eficácia Effectiveness, Clínica ICS, e de in Saúde. Argentina. É o ICS, da Ezequiel Argentina. Garcia Elorio is a Ezequiel doctor Garcia specializing é in internal médico medicine and a especializado em Master of medicina Science in interna e Epidemiology from Harvard mestre em University, epidemiologia da as well Universidade as de a master's Harvard. degree in business E tem também um administration from the mestre em Austro administração de University of negócios Buenos para Aires. Oxford His University. education was supported by the W.K. Kellogg Teve Foundation of the apoio United da States. Fundação Currently, he serves as the director, do as we Reino said, of the Unido. Department of Ele é Quality, diretor, Patient como já Safety and falamos, do Clinical Departamento de Management Qualidade, of Segurança do ICS, Paciente e Gestão where de he leads a Clínica research group do focused ICS, on onde improving ele é healthcare chefe de practices um and grupo de services in Latin pesquisa America. focado em práticas de saúde In na addition, he is a América professor of Latina. public health Além at the disso, é CEMIC professor de saúde Faculty of pública Medicine, a professor na at the UBA CEMIC School of Faculty of Public Health, and a member Medicine of the board of e membro directors of the do conselho UBA Master's diretor Degree in do Clinical UBA Master's Effectiveness. Degree in With extensive Clinical experience and Effectiveness. recognition in Com quality muita and patient experiência e safety, Ezequiel reconhecimento has na worked on projects qualidade e na funded by segurança de various pacientes, institutions, including the ele World Health trabalhou em várias Organization, the instituições, Agency incluindo for a Organização International Mundial da Development, Saúde, a the Agência Markey para Foundation, and the Desenvolvimento Bill and Melinda Gates Internacional Foundation. e He has been associate editor também na of the Gates International Foundation. Journal for Quality and Healthcare Já escreveu and played an no important role International in Journal for international Quality in initiatives Healthcare e such as participa de iniciativas CLI-CSS internacionais and como CLI-CSS ISQUA. e In ISQUA. addition to his work at ICS, he Além do collaborated as seu a trabalho no consultant in ICS, different ele organizations and trabalha countries, como bringing his consultor knowledge em and várias experience in clinical organizações management e and quality países improvements na to gestão hospitals and health clínica e entities in melhoria Argentina and throughout da the Latin saúde American region. na Thank you Argentina e so em toda a much, região Dr. latino-americana. Ezequiel Muito Garcia obrigado, doutor Elorio. Ezequiel Garcia Elório. Good O morning, good senhor tem a afternoon. palavra. Bom This dia, is boa Buenos tarde. Aires. Eu It's a estou falando pleasure to aqui be part of the Global Health de Network that Buenos Aires. É um prazer estar serves the most now to participando aqui da join you Global Health today. Network. Thanks É um for the prazer estar invitation, com Renata, vocês and no dia de all of hoje. the Muito obrigado organization pelo of this convite, webinar. I will try to briefly, também a as organização said, do seminário. Share Eu some recent estarei comments about policy and mencionando engagement, alguns and that comentários, will give fazendo the alguns link for comentários my sobre colleagues that will política e present after me. engajamento, que vai ser Again, a abertura para os nossos colegas que falarão depois de mim. So again, I will try to provide Eu you vou with some tentar apresentar information para vocês definitions algumas informações, about algumas engagement in definições its relation to sobre policy, because we engajamento e a are sua all trying relação to com make política, change porque estamos happen todos around the fazer world, com que a and we mudança need realmente all aconteça business pelo mundo inteiro. engaged in Precisamos what we de do. So políticos that se somehow I engajando would say com that o que I understand that fazemos. MESH is trying to Então, eu besides diria de certa making forma every que one a of us MESH engage está in changes, we need to tentando for the fazer com health que system todos to develop estejamos in changes. So engajados I will try nas to mudanças, provide mas that também que o sistema de saúde perspective esteja as well. acolhendo essas Again, why CLI mudanças. is E eu important vou to politics compartilhar itself. essa Again, these perspectiva health para systems vocês. are Bom, run by e politicians, depois so we por que need to aplicar a understand their thinking and política how to da actually make análise their changes política à to saúde?
por causa finally, how to da apply mudança those que está para things. Next acontecer e como nós devemos aplicar essas mudanças. So this is a picture I took last week Temos aqui in uma imagem Lima, que Peru, tirei in na Peru, in semana South America. passada, em It's a Lima, meeting no of, Peru, América where do it was Sul. run by the É uma IDB. reunião The que IDB, foi it's a cooperation bank, international conduzida cooperation pela bank BID, in uma Latin America. corporação It's like the World ah, Bank, but mostly na related to the América Americas. A And in Latina é that como o meeting, we Banco Mundial, gathered mas voltada ministers para of as health Américas. Naquela from reunião, different nós countries in South tivemos a America. In participação the de picture ministros da left, saúde de vários top of países da them, América some Latina. Na esquerda, from vocês veem Argentina alguns deles, and representatives da from Peru, Ecuador, Argentina, do and Peru, do Uruguay, in Equador the e region. do Uruguai. And with them, we né? shared some, E com eles, então, nós some, compartilhamos I would say, evidence and some algumas findings of evidências research e projects that have achados been run in the region de try to improve projetos health de systems. pesquisa que estão So sendo with conduzidos that, na the região para a IDB melhoria and the do Quest sistema de network that I'm saúde. going Com to isso, give you então, o name, BID we're e trying a to a promote rede que estarei the apresentando adoption of daqui a pouco, evidence and try estamos to promover engage a them adoção de in the evidência, tentando implementation of those engajá-los na changes. implementação dessas It's not very mudanças. common for this to happen, and that's what I'm sharing the Isso não é uma picture, coisa and muito it's comum de acontecer, por isso que unfortunate that estou this happened mostrando a last week. imagem para vocês, But again, it's an porque example foi of what we uma should be doing around felicidade the ter world to isso make change acontecido happen. na semana Next, passada, please. mas é um exemplo para como a So some situação deve se definitions desenvolver is pelo the mundo todo. Algumas differentiation from definições incluem o seguinte: a participation, engagement, and diferenciação, involvement. a participação, All engajamento e slides are envolvimento. already shared with the Todos os organizers, slides and já I have estão sendo provided compartilhados citations com to os what organizadores everything I e eu said. tenho aqui So algumas I just citações do tried que eu to estou bring this falando. Então, eu paper to tentei you where some trazer esse definitions are material para clearly vocês, explained onde in the slide, algumas but definições estão muito mostly, since we all esclarecidas came from the no research slide, world, mas trying to how já que todos identify the vimos best do way mundo to da engage pesquisa, estamos among tentando identificar ourselves as like melhores the maneiras para nos DGHM is doing engajarmos around the world to ah, improve capabilities for people para all over o the que está world. sendo feito no mundo And for inteiro, no that, sentido de hopefully melhorar a try to capacidade de engage todos. Com and isso, involve esperamos engajar the e findings of envolver research, among others. as So pesquisas so mais the refinadas, differentiation dentre from outras. engagement to A involvement diferenciação is entre critical. Of course, engajamento e people could envolvimento é change fundamental. É in the claro, as process pessoas because we're talking podem about mudar no users, processo. citizens, patients, Estamos falando sobre usuários, clinicians, cidadãos researchers, e and eventually pacientes, policymakers who clínicos, prefer to make mistakes. pesquisadores Next, e please. pu- So these next two políticos, slides were taken from a legisladores. lecture that I took Esse from slide a foi tirado de professor in uma public health palestra that works que eu at a assisti de um that works on professor de how to saúde make pública politicians to que adopt fala como evidence fazer on how to os make change in políticos health systems. adotarem So evidências it's quando important fazer that mudança again, nos nossos I sistemas de like these saúde. definitions É about importante, eu politics, gosto dessas about definições who sobre a gets what, política. when and É quem how, recebe o and quê, how como, societies e make quando collective e como, decisions. né? E como as This is sociedades critical podem because all tomar the findings that decisões hopefully you coletivas. are Isso é getting fundamental and porque we todos are os achados que we estamos are achando, producing, estamos the evidence we're producing adotando e could be produzindo, eventually left in podem nothing. ser, So it's important that we podem dar understand em the nada no dynamics of final das contas. politics Então é and importante hopefully will compreendermos a provide dinâmica da the política que soil for esperamos these seja capazes changes to happen. So de political propiciar science is, of course, the o, science that's trying to a base para que essas describe and mudanças analyze aconteçam. the Estamos political tentando and especially descrever e governmental decisions analisar and processes. as So again, we instituições need to políticas have e people governamentais, that os are seus more or less processos, political scientists pessoas to que hopefully têm help us how to make mais this happen. acesso para que And it's possam nos important that, ajudar a again, we understand that efetivar essa the mudança. É political importante, então, science and politics compreendermos influence que our a study of health política, and health a systems. ciência da Next, please. política pode nos ajudar a So, melhorar os sistemas de again, saúde. unfortunately, politics are not well studied Infelizmente, in life science, a política life não é sciences, life estudada medicine. nas ciências da vida, como a Again, we need medicina. to understand politics Precisamos around compreender a política different countries, different contexts. em cada país, em And for cada that, contexto. if we E want to make big change to our health systems, com we need essa to understand finalidade, politics the se right vocês way. quiserem mudar Next. os nossos sistemas de saúde, é necessário So for entender that, como funciona a we have some política methods. também. We need to first E understand the players. temos alguns And métodos we have in the que health se system incluem, a primeiro, landscape compreender of quem people são that os are atores nos sistemas de saúde. O pessoal do meio ambiente são atores que interagem com líderes políticos e agências governamentais também relacionadas à saúde, e os cidadãos participam através de eleições ou através de representantes no Congresso. E aí, além disso, temos outros atores, como doadores, empresas, organizações multinacionais, como foi mencionado antes, e com isso, afinal, temos pessoas que estão ligadas à ciência da comunicação e de programas de políticas. Temos aqui um mapeamento das partes interessadas. Quem são aqueles atores que precisamos nos aproximar? Quem são aqueles que podemos influenciar para que sejam tomadas decisões legislativas a respeito da nossa área de atuação? Esse livro foi publicado mais ou menos 15 anos atrás.
na área de saúde, eu diria que é uma descrição muito interessante do processo para aplicar uma análise política para ajudar as reformas, porque todos os países estão buscando reformas na saúde, porque estamos todos querendo melhorar como funcionam os sistemas de saúde. Estamos querendo aplicar os achados da pesquisa e dos nossos grupos e de outros grupos de pesquisa pelo mundo afora. Esse grupo, então, dá 6 etapas que devem incluir o seguinte: primeiro, definir a audiência, o cliente desse processo e o problema, identificar também as políticas ou soluções a serem promovidas, descrever o contexto da política e depois conduzir uma análise das partes interessadas, conforme vimos no mapa anterior, e estabelecer qual é o conjunto de estratégicas políticas que precisam ser compreendidas, porque podemos deixar passar outros esforços passarem despercebidos. E, no final, fazer uma avaliação da viabilidade política das nossas políticas. Isso aqui deve engajar as pessoas e fazer com que aconteça a mudança que é necessária. Incluí também aqui uma imagem do estetoscópio nesse slide, porque eu aprendi ao longo dos anos que os políticos são os melhores médicos, porque eles sabem muito bem o que as pessoas querem. Então, é fundamental que continuemos a escutar a voz do povo e precisamos também aliar os interesses do povo aos interesses dos políticos e aos nossos achados, ou seja, precisamos compreender o que cada parte quer e precisamos ter uma lista de pessoas que possamos nos aproximar e envolver no nosso trabalho na disseminação das nossas questões. Um outro modelo que tenta descrever o processo de como engajar pesquisadores e também os achados dessas pesquisas que possam ser traduzidas em políticas, em normas. Você pode ver aqui o fluxo da pesquisa, como envolver o público e outros pesquisadores e os achados, e no final, o engajamento, ou, no caso, elaborar os achados, transformando-os em políticas, legislação, para o pessoal de saúde e esperando receber o feedback deles para ver como esses achados podem ser aplicados à implementação de legislação. Isso é uma outra referência que pode ser usada. Agora, alguns exemplos. Eu trabalho, então, no Quest Project 2. É uma outra rede de pesquisa que está tentando produzir evidências para melhorar a qualidade do sistema de saúde, tentando aplicar tudo que sabemos sobre como melhorar a saúde e como podemos prestar serviço de saúde de forma coerente. À direita vocês veem artigos que foram escritos no avião. Um dos meus mentores, o Dr. Harvard Kirk, de Harvard, nós dois então escrevemos a maneira como poderíamos abordar uma província na Argentina. Essa província ficou muito interessada nas melhorias dos sistemas de saúde. Então, a tentar aproximar a província de Mendoza, que então, precisávamos fazer a revisão de como se prestavam os serviços de saúde, e os achados desse trabalho vão ser usados para melhorar os sistemas de saúde. E a partir desses dois artigos à direita, surgiram então legislações, regulações, porque os achados da nossa avaliação, as discussões com eles, levaram o governo a promover leis do Congresso e que esperamos mudar justamente a conformação do sistema de saúde. Então, as nossas avaliações e os achados da pesquisa acabaram sendo traduzidos em normativas, que está sempre voltado para fazer com que aconteça a mudança. Temos aqui uma referência, por favor, o próximo slide. Todos vimos da área de pesquisa e implementação. Queremos que a mudança aconteça. Uma outra coisa que eu gostaria de incluir na minha apresentação
é que a gente não deve esquecer o público. Isso é o trabalho de militância. A imagem do meio representa uma mãe que está promovendo mudanças do sistema, no modelo de sistema de saúde, no sentido de trabalhar contra eventos que são preveníveis, que é possível prevenir e evitar. Então, temos que buscar as demandas do povo, alinhada com os achados da pesquisa. É isso que vai fazer com que haja mudança no meu país e podemos, inclusive, mudar a maneira que se presta serviço de saúde. Eu descrevi, então, um processo e queria também trazer a questão do público que faz as suas demandas por mudanças desse sistema de saúde. As visões que tenho incluem o seguinte: precisamos ter uma boa opção onde deverão ser aplicadas mudanças. O nível de maturidade para isso é fundamental para os locais onde queremos aplicar essas mudanças. Depois precisamos mobilizar, ou seja, é necessário haver uma necessidade de mobilização dessas mudanças, ou seja, é preciso uma vontade de mudar. Depois, precisa ser evidência baseada em visão para que possa orientar essas mudanças. Depois, um método para fazer com que aconteça a mudança. Precisamos também de uma conduta para persistir até que as mudanças se tornem uma realidade, porque as mudanças, como sabemos, são difíceis de acessar. E também uma medida para avaliar o impacto dessas mudanças. E teremos uma abordagem de aprendizagem para sustentar as mudanças, porque o mais difícil com a mudança é justamente sustentá-la. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo pelo convite. Eu queria propiciar algumas definições, algumas referências com relação aos métodos para fazer um engajamento e também com uma pequena visão do meu país. Passo a palavra de volta para vocês. Muito obrigado. Me ative aqui aos 10 minutos. Muito obrigado, Ezequiel. Muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado pela sua apresentação. Mantenham guardem as suas perguntas para o final. Vamos receber todas as perguntas no final, no por favor. nosso quadrinho de perguntas e Alguém respostas. Se alguém que tenha tiver uma alguma pergunta pergunta agora, pode digitar. Tem na base de ferramentas, existe no chat. um É botão. só clicar Clica ali em Q&A perguntas e respostas, e aparece diz QIA, um se lugar for em para inglês, digitar a ali sua você pergunta. escolhe um quadrinho Façam para isso, então. digitar a sua pergunta. O Nosso próximo vai apresentador ser a é Fátima Goulet, A Fátima que é pesquisadora e candidata a doutorado no Cambridge no Wellcome programa Trust Research Program no Quênia. no Quênia. Nos últimos anos, ela está envolvida em tradução de traduções de iniciativas, ajudando aproveitando a todos os sua achados da pesquisa organização. na sua organização. A A experiência sua dela experiência inclui inclui elaboração e desenvolvimento e implementação de estratégias de tradução de conhecimento para ajudar a criar evidências e treinar os pesquisadores nessas técnicas de tradução nesse de processo. conhecimento. Ela tem um foco para nessa área. ajudar a A elaboração Fátima de legislação. trabalha nessa E ela área de está tradução de conhecimento e tem um nesse trabalho impacto para que os significativo resultados da na pesquisa tenham sociedade. impacto na Obrigado. sociedade. Muito obrigado, Yumali e Ezequiel, pela introdução. Seguindo a palestra anterior, nós estamos falando de experiências que temos em engajamento sobre esse programa de pesquisa do Quênia. Eu vou começar falando sobre quem somos e o que fazemos, e depois vou dar um contexto só para dar uma ideia do tipo de paisagem em que estamos. E vou falar da nossa abordagem para fazer engajamento político, vou dar exemplos do nosso trabalho e vou compartilhar lições aprendidas. Cambridge foi estabelecido em 89 como uma parceria entre o Instituto de Pesquisa Médica do Quênia, que é estadual, focado em pesquisa em saúde. Também temos parceria com o Wellcome Trust e a Universidade de Oxford. No início, o nosso foco era malária, incluindo o estudo da carga da doença, do peso da doença. Hoje, o nosso programa já evoluiu muito. Temos uma instalação de pesquisa que faz trabalho multidisciplinar, como aparece aqui.
em várias abordagens, em vários assuntos, inclusive a biologia de patógenos, onde entendemos a característica desses patógenos, como eles se comportam em doenças. Temos a vacinologia, onde avaliamos e desenvolvemos vacinas, doenças infecciosas também. Temos uma unidade que faz estudos clínicos. Fazemos pesquisa no sistema de saúde para fortalecer e melhorar o nosso sistema de saúde e também a saúde populacional, para identificar tendências. Todos esses temas estão interconectados. A nossa pesquisa, em geral, vai em todas essas disciplinas. O importante para apoiar tudo isso, nós estabelecemos 4 plataformas robustas, que incluem os laboratórios, naturalmente, onde fazemos trabalho de ciência básica. Temos uma plataforma de vigilância demográfica para dados da população, uma unidade de pesquisa clínica, que faz estudos clínicos. E muito importante para essa palestra também é a plataforma de engajamento político, que está presente em todo o programa. E o objetivo dessa plataforma é educar e informar o público para chamar atenção sobre questões de saúde e facilitar a tradução da pesquisa que nós fazemos para que isso vire uma prática. Hoje eu vou falar desse trabalho de política especificamente. Próximo. Antes de falar da nossa estratégia de engajamento, é importante ter uma ideia geral da paisagem maior, né, em que nos encontramos aqui no Quênia. O Quênia tem um governo nacional e 47 governos estaduais. Então, a saúde é muito importante. Esses condados são responsáveis pela saúde, mas a política de saúde é responsabilidade no Ministério, a nível nacional, né, pelo Ministério da Saúde. E os governos do condado ou estaduais é quem desenvolve essas políticas. Esse tipo de estrutura de governo apresenta oportunidades e desafios, né, de engajamento. Podemos falar sobre isso mais tarde. Outra coisa importante também é que há várias agendas de política que levam a essas reformas, né? E uma política maior que guia como a saúde no Quênia é feita. Nós tentamos fazer essa cobertura universal de saúde, né? Então, tudo o que fazemos está alinhado a essa política nacional do Quênia, política de saúde. Também temos uma política baseada em evidência, que vem ganhando espaço no Quênia, e os usuários estão gostando, e isso combinou junto com a unidade de pesquisa no Ministério de Saúde para suportar essa política baseada em evidência. Isso é muito bom para nós, porque há um reconhecimento, né, do nosso trabalho, e nós, então, temos um bom espaço na política. Próximo. Dado a esse contexto, fica claro que o engajamento político é muito importante para nós. Sendo uma empresa estadual, nós temos que apoiar a saúde no país, oferecendo expertise e evidência de pesquisa. Também consideramos o nosso trabalho e a pesquisa que fazemos. É importante que essa pesquisa não seja só acadêmica, né, mas que tenha um impacto na vida das pessoas. Por conta do nosso papel institucional, nós sempre fazemos engajamento político, embora nem tenhamos chamado assim, mas sempre foi ad hoc, baseado em cada projeto. O nosso programa, então, evoluiu com o tempo. Reconhecemos a necessidade de uma abordagem mais estruturada, mais organizada, né? Isso levou a desenvolvermos uma estratégia de engajamento político. E o objetivo disso é fazer uma parceria entre os pesquisadores e os interessados em política, que aumente a qualidade da saúde através de decisões baseadas em informação. E eu espero que isso contribua para a nossa estratégia, a nossa atividade. Próximo.
Como que a gente pretende atingir esse objetivo? Bom, temos essas atividades principais como parte da nossa estratégia. Em geral, isso é usado numa abordagem múltipla, né? Sintetizamos evidência, produzimos evidência para que os políticos tenham uma visão clara do que estamos fazendo em termos de pesquisa. Trabalhamos junto com eles em projetos, coproduzimos pesquisa, na esperança de que a pesquisa que estamos produzindo seja relevante e viável, né? Colocamos isso em painéis, consultores, e assim eles sabem o que estamos fazendo. E também podemos facilitar diálogos, participamos de reuniões e outros fóruns para ouvir dos políticos e de outros interessados, né? Essas atividades, então, são os guias, né, são a engrenagem da máquina de política, né, para que a gente se aproxime do nosso objetivo. Então, nós vemos essas atividades como sendo atitudes ou comportamentos que influenciam os políticos de várias maneiras. Uma delas é aumentando a disponibilidade e acessibilidade das evidências. Então, eles vão querer utilizar isso, depois capacitação, né, para os pesquisadores e para os políticos, né, baseado em evidência, né? Então, eles, para usarem essa evidência, têm que estar capacitados. Assim, nós aumentamos a motivação e as atitudes que os políticos e outros pesquisadores tenham para usar a evidência. E motivamos esses pesquisadores que se engajem nos processos políticos, porque muitas vezes eles não são incentivados. Queremos mostrar aos políticos o valor de usar a evidência, né? E, por fim, e muito importante, é fortalecer os relacionamentos através das nossas atividades, o que leva ao conhecimento mútuo, à confiança entre nós e os usuários. E achamos que, cultivando essas qualidades, conseguimos promover um ambiente viável para uma decisão baseada na evidência. Com quem nós nos engajamos? Com muitas pessoas, né? Tentamos ter como alvo pessoas que tomam decisões sobre determinados problemas e pessoas que serão afetadas por essas mesmas decisões. Isso inclui os políticos, o público, a mídia. Eu destaquei alguns pontos aqui, mas há muito mais do que esses. A gente também, dependendo da questão, a gente tem um contexto ainda mais amplo. Antes de eu falar de resultados, né, que já tivemos com a nossa estratégia, queria destacar que também começamos um estudo de engajamento político, né, de uma maneira de melhorar como fazer esse engajamento. A ideia é fazer estudos para saber como melhor se engajar na política, e isso informa a nossa prática. Ao mesmo tempo, a nossa prática informa também a nossa pesquisa. Então, esses são dois estudos recentes que nós terminamos. Era um programa piloto de engajamento, onde testamos e avaliamos as nossas atividades, aquelas que eu mencionei anteriormente, e o segundo é um trabalho que fizemos no uso de modelo matemático para ajudar a tomar decisões para o público, né? O que levou ao uso de modelos matemáticos em países de baixa e renda média. Alguns dos principais resultados, né, de estratégias de engajamento político. Nós apoiamos o controle de malária, né? Começamos a trabalhar com malária e também temos planos de ação de epilepsia, guidelines para a saúde neonatal e infantil, e também vou falar mais sobre isso um pouco mais tarde. Próximo.
Outra coisa que eu queria destacar aqui é que, apesar de termos contribuído para mudanças na política, também temos o impacto de maneiras intangíveis, como aumentar a nossa credibilidade como instituição que fornece evidência, aumentando a confiança que os políticos têm, o que contribui para uma inclusão significativa em espaços políticos. Também vemos uma apreciação pela pesquisa. Então, apesar disso não ser o tipo de impacto que as pessoas geralmente procuram, né? Esse tipo de resultado soft, né, é muito importante também, porque são a base para o impacto a longo prazo. E são difíceis de medir e podem ficar escondidos, então é importante considerá-los. E eu acho que isso faz parte do nosso sucesso. Próximo. Para ilustrar esses pontos, eu vou destacar 2 exemplos de alguns dos trabalhos que nós fizemos. Primeiro, durante a pandemia de Covid-19. A Camry teve um papel importante em apoiar o governo e a resposta que o governo deu à pandemia. Produzimos pesquisa para responder perguntas que os políticos tinham. Os pesquisadores compartilharam sua expertise e suportamos também de outras maneiras. Testamos teste de COVID, o genoma do vírus, etc. Também formamos um grupo de evidência, né, como unidade de pesquisa no Ministério de Saúde, para disseminar os resultados das pesquisas durante esse período. Esse esforço nos levou a informar medidas de lockdown, estratégias de controle para a COVID e estratégias também em relação à vacina. Olhando agora, tudo o que aconteceu foi uma política bem-sucedida, na minha opinião. E há várias coisas que funcionaram bem para nós, né, que tornou essa política um sucesso. Uma delas era aquela base que eu mencionei no slide anterior, como ter relacionamentos, criar confiança com os políticos. Durante a COVID também foi vista como um problema técnico. Então, é uma questão biomédica. As pessoas, então, procuraram a pesquisa científica para entender. Então, havia uma alta demanda da pesquisa na época da COVID. Os impactos atingiram muitas partes, né? Então, os políticos estavam mais inclinados a ouvir a evidência que nós estávamos fornecendo. Outra coisa importante foi ter essas estruturas de engajamento e recursos na época, né? Então, pudemos responder bem rápido, porque antes da pandemia, tínhamos começado a fazer esse engajamento político, esse estudo que eu mencionei antes. Então, nós tínhamos a estrutura, tínhamos os recursos, especialmente recursos humanos, né, para apoiar essas atividades de engajamento político. Outra coisa importante foi a nossa habilidade de ser flexível e responsivo. Podemos impulsionar a nossa pesquisa e os nossos peritos, né, para chegar a um consenso. Isso foi fundamental. Próximo. No contexto da COVID, que foi muito particular, né, porque foi uma emergência. Então, eu queria mostrar uma experiência durante o trabalho de engajamento político, né? Foi o desenvolvimento de uma cobertura de saúde universal, um pacote de saúde universal. Esse pacote de benefício de saúde é um pacote que define quais são os serviços de saúde que as pessoas terão acesso sem ter que pagar. Em geral, é pago pelo Instituto Nacional de Saúde. Desenvolver esse pacote de benefício envolve tomar decisões em que serviços incluir, como priorizá-los e como ter certeza de que haja um acesso igualitário. Precisamos usar evidência para fazer isso. Nesse caso, os nossos pesquisadores eram parte do pacote de saúde universal formado por um painel consultor do governo. O principal papel desse grupo de pesquisadores foi dar expertise técnica para apoiar os exercícios de precificação nos sistemas de saúde e assim
decidir que serviços seriam incluídos nesse pacote. Então, alguns dos resultados desse exercício foi o nosso envolvimento, que incluiu o desenvolvimento desse pacote de benefícios de saúde. Depois, mais para frente, também informamos as regulamentações usando esse método baseado em evidência. E houve também uma apreciação pela evidência, né? Esse exercício que eu mencionei, nós sabemos disso porque alguns anos depois esse mesmo grupo foi chamado para desenvolver um novo pacote de benefícios de saúde. Algumas das recomendações feitas pelo painel consultor foram implementadas, o que levou a mudanças no sistema de saúde da época. Mas, em última análise, esse pacote não foi implementado por razões políticas, né? Eu estou mostrando essa experiência porque eu acho que destaca tanto o sucesso quanto o desafio do engajamento político. Por um lado, a gente contribuiu para a criação de um pacote de benefícios abrangente, mas o fato dele não ter sido implementado foi influenciado por uma série de fatores políticos que estavam fora do nosso controle. Então, isso nos faz pensar, né? E entender como é o sucesso no engajamento político. Por um lado, a aplicação direta da evidência é o que queremos, mas há muitas outras razões para termos esse impacto, ou muitas outras razões para definir como é o sucesso. Como eu falei, o grupo que trabalha aqui foi chamado para desenvolver um outro pacote de benefícios para uma reforma no sistema de saúde mais tarde. O que é importante, o sucesso dos nossos esforços teve um impacto, né, mais para frente, mais a longo prazo, e nós precisamos refletir constantemente sobre isso. Então, por fim, eu vou mostrar duas mensagens finais a partir da nossa experiência. A primeira é que estamos tendo que nos envolver num contexto maior, político, socioeconômico. É importante entender os atores, né, que recebem esse contexto atual. Temos que mapear tudo isso para estratégias de engajamento político bem-sucedidas. Temos que ser flexíveis e adaptarmos a esse contexto, né? Isso é algo que a gente luta um pouco na área de pesquisa, porque o nosso tempo, a nossa linha de tempo é diferente, a maneira como nós trabalhamos é diferente, mas esse trabalho político leva tempo, né? O contexto, as pessoas estão sempre mudando, nós temos que ser flexíveis e responder. A última mensagem, e eu não posso deixar de enfatizar isso, é a importância dos relacionamentos, que são o backbone do trabalho político, quer sejam formais ou informais. Relacionamentos fortes criam confiança e facilitam o entendimento mútuo e a compreensão. E a gente constrói esse relacionamento engajando constantemente com os políticos e sustentando isso. E também colaboramos e trabalhamos com eles. E nós, assim, apreciamos o trabalho deles também. Isso leva tempo e os pesquisadores nem sempre são incentivados a fazer isso. Os impactos são difíceis, né, de medir. Há uma rotatividade muito grande na política, então você está sempre tendo que construir novos relacionamentos. É difícil e desafiador, né? Mas algo que nós temos que trabalhar também. Alguns desses desafios podem ser superados quando formalizamos o engajamento entre os políticos e as instituições de pesquisa, e que é o que a gente tenta fazer na KEMRI. O que faremos no futuro. Então, resumindo, nós exploramos a política, a nossa abordagem ao engajamento político, destacamos as principais estratégias, resultados. Eu espero que tenha dado um insight. Olhando para frente, eu acho que o engajamento político está se tornando mais importante, mais crítico, não é? Quando encontramos novos desafios de saúde. Então, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Fátima, pela sua apresentação. O nosso terceiro palestrante será a Soumitra Patari. Ela é diretora
do Centro para a Lei e Política da Saúde Mental. Ela é psiquiatra. Então, esse Centro para Lei e Política da Saúde Mental está situado em Pune, na Índia. Ela atua nas áreas de políticas voltadas para serviços de saúde mental, prevenção contra o suicídio e mitigação. Ela propiciou assistência técnica para o Ministério da Saúde e Bem-Estar e participou da elaboração das leis que colocam o atendimento à saúde mental no seu lugar. É esse grupo indicado pelo governo da Índia para elaborar as primeiras políticas de saúde mental da Índia, liberado em outubro de 2014. Ela trabalhou em vários países, de Botsuana, as Ilhas Seychelles, Samoa, Eritreia, Guiana e Granada, dentre outros países, sempre assessorando na implementação das legislações voltadas para a saúde mental nesses vários países. Trabalhou em diversos projetos, que incluem a prevenção contra o suicídio e planejamento de contato e segurança. Ela se especializou em intervenções na área de saúde mental e acredita que todas as pessoas com algum tipo de doença mental devem poder participar plenamente da sociedade como todas as demais pessoas. Muito obrigado, Dr. Sumitra. Obrigado, Amália, pelo convite para falar aqui dentre esses organizadores. Eu não tenho slides aqui para compartilhar, porque às vezes vocês sofrem um pouco com esses slides desses webinários. Eu vou falar sobre, tipo assim, um resumo da minha experiência nesse engajamento com política, com elaboração de diretrizes nos últimos 17, 18 anos. Vou me concentrar no trabalho, ou pelo menos naquilo que aprendemos a partir do nosso trabalho na Índia, porque eu acho que é importante compreender que, embora pareçamos pensar nos processos políticos e nos métodos de desenvolvimento legislativo parecem semelhantes no mundo inteiro, na verdade existe um contexto cultural muito forte para a elaboração dessas políticas. Então, o meu trabalho num país, de repente, não vão necessariamente funcionar no outro país. Quando consideramos regiões, sim, de fato, pode também funcionar numa região, mas não funcionar em outras. Então, o engajamento dos legisladores é importante abordar algumas das coisas que a Fátima falou, e eu acredito muito, especialmente nas questões que acontecem na elaboração de relacionamentos formais e informais com os legisladores. Eu gostaria de destacar algumas coisas para os pesquisadores, especialmente o que aprendi na conversa com outros pesquisadores ou clínicos, no engajamento com os legisladores. Primeiro é a questão da evidência. Todos acreditamos que a medicina baseada em evidência, gostaríamos de ver a legislação impulsionada pelas evidências. Em outras palavras, deveria ser legislação baseada em evidência ou abalizada por evidência. São coisas diferentes. Em geral, a gente temos legislação informada por evidência, ou direcionada, balizada, porque baseada na evidência realmente não funciona. Uma outra coisa que a gente descobre quando a gente se envolve com a elaboração de legislação e a questão da evidência é que muitas das evidências produzidas, evidências científicas que estão sendo produzidas e que é citada pelos pesquisadores para os legisladores, na verdade, ela não tenta responder uma questão de legislação. O que se tenta fazer nesses casos você tem evidência científica que foi produzida com o propósito da ciência, e aí você tenta adaptar essa evidência na tentativa de responder a uma questão política ou legislativa. Então, os legisladores, em geral, não apreciam exatamente a sua evidência porque ela, de fato, não responde às suas questões específicas legislativas. A outra questão
é que os legisladores, em geral, querem um plano de ação já bem definido e completo. E nós, cientistas, temos essa coisa, olha, vamos fazer o melhor trabalho que a gente pode fazer, e isso é o mais provável que vai acontecer. E essa resposta não é o que serve para os legisladores. Eles querem que você dê uma resposta do preto no branco. E aí a gente fica preso nessa questão do sim, do não, do preto sobre o branco, e branco sobre o preto. O que a gente tenta fazer, então, é um cardápio, apresentar para eles um cardápio de opções. Esses são os elementos positivos desse lado, esses são os elementos negativos dessa escolha, e por aí vai. Então, a gente dá para eles justamente esse cardápio de opções, com os prós e contras de cada uma, e ajuda a temperar a decisão que eles tomam. Em geral, tento passar para eles a ideia de que a evidência na ciência nem sempre é uma questão de preto sobre o branco. A terceira coisa com relação à evidência é que o que é compreendido como evidência por legisladores, em geral, varia muito. É diferente do que eu e você, pesquisadores, entendemos. Ou pessoas que partem da ciência, como essas pessoas enxergam a evidência. A gente pode estar muito focado naquilo que chamamos de evidência objetiva, evidência que foi produzida a partir de métodos científicos bastante objetivos. A realidade, então, é que um legislador, na verdade, dá muito mais importância ao que eu e você chamaríamos de evidência subjetiva, ou seja, o testemunho pessoal, que frequentemente tem muito valor para um legislador, do que o que eu e vocês produziríamos, apresentaríamos ao expor as nossas evidências. Muitos testemunhos, vocês viram a apresentação do último slide, o testemunho pessoal em geral, vai trazer muito mais mudanças legislativas do que um grupo de pessoas da ciência tentando fazer com que os legisladores analisem as evidências políticas, as evidências científicas. Uma outra questão onde nós, pesquisadores, não temos um desempenho muito bom é que a gente não nos envolvemos diretamente com a sociedade civil, com o público em geral, para que possamos educá-los, se eu pudesse usar essa palavra, talvez haja outra, mas, enfim, chegarmos próximos do nosso público, da nossa sociedade pública, é importante saber em que estado se encontra essa evidência e o que provavelmente vai funcionar ou deixar de funcionar a partir do conhecimento científico atual. E como não fazemos esse tipo de coisa, em geral, a pergunta que se faz pela sociedade civil ou por defensores proeminentes das outras partes, como quem presta serviço de saúde ou pessoas com experiência vívida, podem buscar justamente qual é a relevância da evidência científica. Então, quando você quer envolver os legisladores, uma regra pode estar ligada ao engajamento da sociedade civil e ao engajamento de pessoas que têm uma experiência vívida. Fátima falou sobre as várias partes interessadas no sistema. É importante se envolver com outras partes interessadas do sistema, em vez de simplesmente dizer precisamos fazer mudanças políticas, mudanças legislativas, então vamos nos concentrar nos legisladores. Isso não funciona necessariamente assim. Então, é importante ver o tipo de evidência que você tem e quem apresenta essa evidência e como essa evidência é apresentada para os legisladores. E isso é uma coisa que vai fazer uma diferença significativa. O segundo ponto que outros palestrantes antes de mim fizeram, e eu acho muito importante, é a questão de prazos. Então, o prazo que rege o trabalho dos legisladores e o tempo que rege o tempo do pesquisador são tempos diferentes. A maior parte dos legisladores aos quais me refiro são aqui da Índia, e eles encontram numa posição na faixa de
2, 3 anos, até que eles tenham uma mudança para um outro cargo. Ou seja, eles estão aí num prazo de 3 anos, onde eles podem fazer alguma coisa, se estiverem interessados e se tiverem essa inclinação. Então, o pesquisador, normalmente, não oferece soluções ou tem perguntas legislativas que possam ser atingidas nesse prazo. E isso cria um tipo de desencontro entre as expectativas dos pesquisadores e do que pode ser a perspectiva dos legisladores daquilo que pode ser feito ou que deve ser feito. Isso realmente faz uma diferença em relação à pergunta que você deve fazer, quando você deve fazer a pergunta, ou o que você deve buscar com as suas perguntas. A importância... Não, um achado importante que eu tive da Índia, não sei se aplica a outras partes do mundo, porém, muitos pesquisadores e clínicos tendem a desprezar um pouco os legisladores e a política em geral. Enxergamos isso como uma coisa meio bagunçada, onde a gente não quer se envolver, não quer sujar as mãos com esse tipo de trabalho. A realidade é que tá certo, é um trabalho meio confuso e é necessário ter a noção de que os legisladores, a maior parte do tempo, na maioria dos países, são as pessoas mais inteligentes, mais espertas nessa comunidade, da sociedade. Eles podem até ser mais inteligentes do que grande parte do povo científico. Então, eu acho que o que eu estou querendo perguntar é o seguinte, que tenhamos uma certa quantidade de neutralidade e respeito mútuo. Não sei exatamente como seria o respeito pelo fato de que os legisladores não entendem certas coisas. A bem da verdade, eles têm outras prioridades que concorrem entre si. A Fátima até mencionou algo nesse sentido. Há diferentes forças que são desafios dentro do setor de saúde. Eles têm prioridades que devem ser atendidas. E entre um setor e outro sempre haverá também prioridades competindo entre si. E também a política do que um indivíduo, um político ou um legislador tem como sua ideia que ele quer implementar, e você acaba vindo a confundir essas coisas. E, por fim, a questão dos recursos disponíveis e como você faz a alocação desses recursos. Todos esses elementos são são problemas complicados que têm soluções meio confusas e respostas confusas. Não existe uma maneira correta, única e correta de resolver essas questões. Eu vou fazer um resumo a partir de uma pequena lista de pontos que vocês podem querer levar como recados dessa nossa conversa. Primeiro é que a legislação é um pouco mais do que evidência científica. Não? Os legisladores compreendem e nós precisamos apresentar essa pergunta de uma certa forma. E o terceiro ponto é a se lembrar que os legisladores não formam um grupo homogêneo. Há muitas variações nesse grupo. Então, ele é um grupo extremamente heterogêneo. E, por fim, é importante lembrar que legisladores também são legisladores, são pessoas, e todas as coisas que incentivam as pessoas, tudo isso faz diferença. A Fátima mencionou a questão do relacionamento. São elementos muito importantes também. E eu vou encerrar. Essa ainda apresentou que a maneira de fazer legislação, quando você se envolve com os legisladores, é isso que a gente faz. Isso é muito importante, assim como a gente aprende a dirigir um carro, por exemplo, né? E cada um vai dirigir à sua maneira. E então, chegando no mundo de verdade, dirigindo de verdade numa das estradas
estradas que existem por aí, pela Índia, você vai saber o que é. Não sei se todo mundo sabe o que é dirigir um carro numa estrada indiana, não tem nada a ver com o que você aprendeu a partir dos estudos dos livros, é um desafio que realmente nenhum dos livros vai poder repassar para vocês. Então, na verdade, o envolvimento com a legislação é uma coisa muito importante. Você tem que conhecer a teoria desse engajamento com a legislação e conseguir chegar lá são elementos bastante distintos. Quando você começa a sujar as mãos nessa seara, você vai se dar conta que realmente aquilo não se aprende nos livros. E eu vou encerrar aqui agora. Eu sei que já estamos um pouco avançados em termos de tempo. Será um prazer responder qualquer pergunta que vocês tenham. Eu passo a palavra de volta para você, Amal. Muito obrigado, Sumitra. Muito obrigado por explicar a complexidade do que estamos discutindo. Eu queria agradecer a todos pelas apresentações. Agora, eu vou começar com um período de perguntas e respostas, né? Coisas que nós já discutimos entre nós. A primeira pergunta que eu queria fazer, só para refletir com cada um de vocês, é algo que já surgiu algumas vezes nas 3 apresentações, não é? E que me pergunto se podemos pensar em qual é a relação entre o engajamento da comunidade e da política, né? O MESH é a nossa plataforma de comunidade, de engajamento, né? Algumas pessoas podem estar interessadas nisso. Qual a relação, então, dos pesquisadores, né, entre a comunidade e o compromisso com a comunidade? Como é que esses compromissos se encontram? E qual a relação entre o engajamento da comunidade e o engajamento político? Ezequiel, se você quiser falar alguma coisa. Eu acho que, infelizmente, no momento, há vários estágios separados. Eu espero que as comunidades estejam envolvidas na formatação da pesquisa, né? Nos projetos de pesquisa. E depois tem o processo que a Sumitra estava falando, né? Tentar usar as evidências que pode ter um impacto nas populações. Eu acho que o engajamento da comunidade é algo que está se tornando fundamental para todos nós que fazemos pesquisa, né? No sentido de tentar mostrar que não são soluções tiradas do nada, são soluções baseadas em evidência para que ela seja formatada da maneira correta. Isso é uma parte. A outra parte é como traduzir isso em políticas, e espero que no futuro o engajamento da comunidade a comunidade participe também nessas políticas, né? Nós estamos agora trabalhando num projeto que tenta mostrar estratégias científicas para melhorar a maneira como a pesquisa é feita para o projeto e também para melhorar os sistemas de saúde, né? Então, seria uma ponte entre o engajamento da comunidade e o engajamento da política. Eu não sei se ficou claro. Obrigado. Por favor, Fátima, eu falo depois de você. Eu só ia dizer que nós também fazemos muito engajamento de comunidade. Então, nós focamos a nossa política, né, nesse tipo de trabalho. Quando pensamos em engajar a comunidade, temos que começar a vê-lo como interessados na política também, né? Eles têm que ser parte desse ecossistema. E são muito importantes, porque são eles que vão ser afetados pelas decisões tomadas pelos políticos, né? Então, você precisa da comunidade, mas também precisa ter certeza que as suas necessidades estão sendo atendidas. É uma parte-chave, né? Engajá-los e tê-los na mesa também.
Então, alguns pesquisadores talvez não tenham o poder, né, de fazer isso, porque é um espaço fechado, mas nós temos que encontrar maneiras de fazer isso. E uma das maneiras que nós usamos aqui é envolver as organizações da sociedade civil, grupos de advocacia de pacientes, esse tipo de grupos, né? A gente procura envolvê-los na nossa discussão, nas nossas conversas. Não é perfeito. Eu acho que no Quênia também, agora há uma exigência a nível político de ter participação pública robusta ao fazer leis e políticas. Quer isso esteja trabalhando bem ou não, eu não posso comentar no momento, mas nós é uma coisa importante, eles não devem desistir, né, de participar desse engajamento. A gente considera as pessoas como pessoas chaves, com certeza. Tá, obrigado. Eu acho que o Ezequiel e a Fátima já falaram, mas para resumir, a maneira do engajamento político, né, tem que passar pelo engajamento da comunidade. Você não pode fazer o engajamento de política sem o engajamento da comunidade. É uma parte essencial. Embora sejam duas coisas separadas, não dá para ter um sem o outro. Uma das coisas que outras pessoas já falaram também é que as pessoas gostam de ouvir histórias. É importante que você tenha uma história para contar. As pessoas gostam de histórias, gostam de narrativas, não lembram dos seus dados ou só de fatos, né? Portanto, é muito importante que você engaje as comunidades e a sociedade civil para pegar aquele projeto que você está fazendo, né? E contar uma história, aí pode ser apresentada aos políticos. Então, eu acho que isso funciona muito bem, porque a gente pode falar a mesma coisa de outras situações, né? Conseguir manter o interesse das pessoas. A gente não faz isso com muita frequência. Sumitra, quando você fala de sociedade civil, são pessoas que têm uma voz pública mais do que outros grupos, né, que estão engajados como pesquisadores ou comunidade. A comunidade que você está falando é que você tem que perpassar ela para que chegue aos políticos, porque aí eles vão ouvir. Então, é um grupo específico de pessoas, quando você fala em sociedade civil? Não necessariamente. Pode ser. Há muitas pessoas, né? Alguns podem ser funcionários políticos de nível mais baixo, como o chefe do conselho da vila, por exemplo, né? Quem esteja no espaço político, eles podem até estar num nível mais baixo na hierarquia, mas tem sim muita influência. A gente precisa se engajar com eles, mesmo que não seja politicamente. E há também grupos da sociedade civil maiores. Em geral, são grupos de usuários que têm influência nos políticos, né? São pessoas que conseguem engajar os políticos, como cientistas, como nós, porque engajar a política é a sua principal objetivo, seu principal objetivo, né? Já os pesquisadores, o principal objetivo deles é o estudo, a pesquisa, a ciência. Então, há muitos grupos desse tipo, né, que a gente deveria estar procurando se engajar com eles. E, finalmente, eu acho que a gente falou de coprodução, co-design, tudo isso, mas temos que engajar o processo dos políticos, não pode ser uma via de mão única, né? Tem que ser uma via de mão dupla. Isso é, a gente precisa perguntar a eles o que eles precisam de nós, o que podemos fazer por vocês
que vai ajudar a facilitar a sua vida, que vai ajudar a dar a vocês informação útil. Eu comecei a desenhar uma ferramenta para tentar responder essas perguntas e não só focar completamente no que a gente encontra na pesquisa. Obrigado. Obrigado a todos. A outra pergunta que eu tenho é como avaliar o sucesso? Eu acho que isso também já apareceu em alguma apresentação. Há um processo, há uma visão orientada para o processo para definir sucesso? Sucesso é a formulação da política que a gente queria? O que é o sucesso no engajamento político? Eu não sei. Ezequiel, você tem mais experiência nisso. Não, você que tem mais do que eu, Sumitra. Eu diria, então, que, em primeiro lugar, a adoção, né? Todos nós podemos contar o nosso sucesso não pelo número de reuniões que temos com os políticos, mas pelo número de leis que a gente influenciou. E há algumas, né, durante as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, eu diria que eu vivo num país com muitas leis, mas nem muitas delas são implementadas. Então, em primeiro lugar, é uma conversa. Depois, a aprovação ou a adoção daquela evidência específica ou daquele interesse, que a gente tem na lei. E esperamos que isso produza mudanças a nível de saúde da população. É difícil medir, né? E difícil de manter também. Então, eu diria que é uma luta interminável. A gente tem que tentar conseguir isso por vários ângulos diferentes. Quem sabe, né? No meu país, tem problemas diferentes da Índia, né? Cada estado é independente. Então, o que vai funcionar num condado ou numa província do sul, na Índia, talvez não funcione no norte. Enfim, é difícil, né? Como eu falei. Então, primeiro, conversa, adoção e, finalmente, impactar na sustentabilidade. É muito difícil contar o sucesso aí. Obrigada, Ezequiel. Ezequiel resumiu muito bem. Não há muito mais que eu queira acrescentar. É difícil realmente medir o sucesso. E isso cria muitos problemas, especialmente quando você está falando com o outro lado da equação para nós, que seriam os financiadores. Quando a gente chega para os financiadores e dizemos que precisamos de verbas para a ação política, eles perguntam qual é o desfecho que você espera, o sucesso, como é que você vai medir? Não há como medir direito o sucesso. Que medidas essas que você possa apresentar para o financiador. É um desafio para o financiador e também para nós. É difícil convencê-los a dar o recurso suficiente para a ação política. Eu estou vendo que a Fátima está concordando com a cabeça, eu acho que ela quer dizer alguma coisa a esse respeito. Sim, cabe a nós, pesquisadores, mostrar que temos um impacto e como esse impacto vai ser definido pelos financiadores. Então, realmente, isso não é o suficiente, né? A gente diz que já teve esse tipo de conversa, já teve essas reuniões, estou construindo um relacionamento, ninguém enxerga isso como um desfecho de sucesso. Eu acho que, para mim, é um sucesso, sim. Uma coisa que eu mencionei antes é porque o engajamento de política está muito relacionado ao trabalho e os impactos que surgem daí. E a longo prazo, né? Uma outra coisa que a gente não considera quando a gente faz uma medição do sucesso
é justamente o tempo que leva para... A gente faz, em geral, uma avaliação abrangente e a gente não considera o fato de que a mudança de políticas, mudança legislativa, realmente leva um bom tempo, então é necessário fazer um monitoramento da situação, fazer uma avaliação ao longo de um período mais prolongado para que a gente possa poder enxergar o impacto ou mesmo alguma mudança. Então, existe também a tensão do engajamento, as atividades de engajamento político podem ter êxito, como eu mencionei, trabalhar com um painel de assessoria que pode ajudar a elaborar um pacote de benefícios. Sim, nós conseguimos o pacote no final das contas, então você pode chegar e dizer, foi bem sucedido, mas se ele não foi implementado, você não pode dizer que ele teve impacto algum, mas a gente pode aconselhar outros que não tenham tido êxito numa empreitada semelhante. Então, quando eu penso no sucesso, uma das coisas que eu fico refletindo, até me debato com isso, é até que ponto a gente vai, porque enquanto pesquisador nós temos um papel a desempenhar, especialmente quando você se considera como o papel de apresentar evidências. Esse é o papel que você está desempenhando. Só não quer cruzar essa linha porque você pode ser visto como imparcial, você quer ser visto como objetivo. Isso não funciona lá muito bem no mundo da legislação, porque no mundo da legislação você precisa criar legislação, você tem que fazer parte desse ambiente político. Isso é umas coisas que os pesquisadores não gostam de adentrar esse campo, e há razões para isso. É por isso que a militância, a compreensão dos interesses e das influências são coisas que realmente acabam mudando o jogo, mas enquanto pesquisador nós precisamos considerar exatamente qual é o nosso papel e até que ponto a gente vai para poder enxergar esse êxito da adoção das questões. Simplesmente não participamos disso e também não temos nenhum recurso para fazer esse tipo de coisa. Então é necessário, ou seja, não acho que seja uma caixa preta, não é uma coisa que a gente vá acabar resolvendo. A ideia do sucesso vai continuar sempre evoluindo, mas é uma coisa que a gente precisa pensar assim com certeza. Sim, Ezequiel, você quer a palavra? Fale. O conhecimento que temos é que todos participamos ou compartilhamos experiências de países que estão buscando desenvolvimento ou querem um estabelecimento mais sólido, e há países que, não sei se dá para chamar de avançados, mas, enfim, estão mais à frente em termos de governança, dos seus processos de governança, podem ter processos formais para tentar engajar a comunidade, tentar trazer as pessoas para a mesa de negociação, para dar opiniões, para que os legisladores possam tomar suas decisões. Claro, cada um tem a influência do seu contexto próprio, mas nós tentamos levar à frente o processo, porém, os nossos contextos econômicos e políticos realmente apresentam mais desafios do que outros países para que a gente possa chegar lá. Para o futuro breve, talvez a gente possa trazer alguém de sistema político mais bem estabelecido que possa nos mostrar exemplos capazes de contrastar com as ideias que temos. Porém, repito, todos queremos ver as coisas acontecer no nosso contexto, mas é importante ter também o contexto de grupos mais envolvidos. Isso seria muito interessante. Eu acho que nós somos realmente a maior parte do mundo, né? Eu compreendo isso com certeza, mas precisamos aprender uns com os outros. Sempre há o que aprender com os outros. É isso. Muito obrigado pelas suas reflexões. Realmente é uma conversa muito rica que estamos tendo aqui. Eu estou muito satisfeita. E agora o que eu devo fazer é o seguinte: nós temos mais ou menos 17 perguntas, se eu contei direito. Eu não sei se a gente passa para um resumo de algumas perguntas, para alguns de vocês são voltadas individualmente para vocês possam anotar algumas das perguntas que foram feitas para vocês, para que vocês respondam de uma vez só. Será que é possível fazermos isso? As perguntas que estão direcionadas a nós especificamente. A primeira é sobre o histórico da Argentina e o cenário político da Argentina. Parece uma pergunta. Olha, eu posso responder. A questão é que países grandes, em termos de superfície e extensão, que são federais, ou são federações, né? E às vezes é difícil você trabalhar com um Estado. Coisas que vão acontecer no Estado, mas não vão acontecer outros, mesmo tendo um governo nacional, né? Os Estados são difíceis de ser conduzidos, esse é um desafio muito grande, realmente.
Bom, eu acho que essa curta resposta já deve tratar a primeira questão. Sim, com certeza. Sovahama Kamagati fez a pergunta que é o seguinte: como a pesquisa acadêmica pode contribuir para o engajamento de elaboração de legislação? A gente discutiu isso sim. A próxima pessoa está perguntando como é que a política e a militância, como elas andam juntas, também fez parte da nossa discussão, mas também talvez esteja um pouco relacionado ao que a Fátima estava falando com relação ao que é limite de engajamento político quando você está provendo evidências e onde você entra na questão da militância. Eu não sei exatamente qual foi a intenção da pergunta, eu vou continuar. Muito obrigado pelas apresentações. Vocês podem falar um pouco mais sobre a diferença entre engajamento e envolvimento. Eu acho que isso está no slide, a menos que o Ezequiel possa querer responder essa pergunta. Agora, Fátima, como é que você organiza a parceria para a pesquisa com os acadêmicos? Essa parceria para a pesquisa com os acadêmicos, talvez com os legisladores, talvez isso seja incluído na pergunta. Será que nós temos um arcabouço da Quênia que esteja a buscar a determinação social como elemento fundamental para o bem-estar? E a pergunta seria muito ampla, talvez um pouco fora do escopo desta nossa conversa, mas, Fátima, se você quiser responder essa pergunta, também fique à vontade. Como é que os clínicos podem se envolver na legislação? Como tem sido observado que a maior parte dos clínicos ficaram de fora durante a pandemia da Covid, e como um clínico pode estudar para assumir a responsabilidade plena na legislação de atendimento à saúde. Depois, nas questões de políticas de saúde, como é que você lida com a implementação para a excelência e execução primordial do atendimento? E como os comunicadores e promotores ajudam a comunicar, levando em conta a complexidade das questões da saúde e com relação a padrões internacionais para que as políticas sejam vistas por cada país a partir das sociedades africanas, especificamente da Nigéria. Eu não quero passar o tempo todo aqui lendo perguntas. Não, mas aí a gente pode cobrir, fazer uma abordagem, né? Porque muitas delas abordam mais ou menos o mesmo assunto. Então, peraí, eu peço desculpas, eu devo continuar cobrindo. Não, vamos cobrir essas aí que a gente fez, se der. Alguém falou sobre envolvimento, o engajamento é um processo. O envolvimento seria o ciclo total, engajar o usuário, os implementadores e também esse processo de aprendizagem para reiterar todo o processo. Okay. Anybody else? Is there something a question that was raised that you'd like to answer? Mais alguém quer responder? Eu queria dizer que realmente são ótimas perguntas. O único desafio vai ser tentar respondê-las em 3 frases e 30 segundos. Não tem uma resposta fácil para essas perguntas, né? Eu acho que elas podem até ser um assunto para um próximo webinário, né? Nas próximas semanas ou meses. Eu acho que a gente leu as perguntas. Será que você poderia mandar essas perguntas para nós, para a gente olhar também? Eu só estou pensando que não tem como responder todas elas, né? Tá, muito bem, obrigado. Eu acho que o que eu vou fazer é mostrar para os participantes do webinário. Nós vamos fazer isso, então. Vou copiar todas as perguntas e mandar para os panelistas. Eu não tenho certeza como que essas respostas vão chegar até os participantes, mas a gente consegue fazer isso. Para terminar, tem mais alguma coisa que alguém gostaria de dizer? Sim.
Talvez eu diria que o que eu estou vendo pelas propostas e pesquisas que estamos conduzindo, especialmente no Global Health Network, é que todo mundo vai ter um impacto, né? Os achados só não bastam, como a Fatuma falou. Eu acho que a gente precisa ver quais são os impactos para que os financiadores continuem interessados em financiar o que fazemos e ajudar as populações de maneira boa. Para isso, precisamos engajar as populações, precisamos mostrar como a nossa pesquisa funciona e também engajar os políticos, porque o impacto só é alcançado pela política. A pesquisa não é suficiente. É isso que eu queria dizer como comentário final. Sim, baseado em algumas das perguntas que recebemos, né, e que estão no chat também, eu só queria dizer que o engajamento político e trabalhar com a política não é fácil. É muito complexo, precisa de tempo e de paciência. Em geral, o que você vê para um pesquisador que está começando, se você não pertence a uma organização que apoie esse tipo de trabalho, pode ser ainda mais difícil. Uma das melhores coisas a fazer, então, é tentar alavancar as redes, pessoas que você conhece e que já tenham esse engajamento. Use as suas redes o máximo possível. Talvez haja pessoas que já estejam trabalhando nessas áreas, mas pode ser um grande desafio, mesmo para pessoas que já vêm fazendo isso há muito tempo, porque é muito específico, né? Depende do contexto, está sempre mudando. Eu queria dizer algumas palavras para os nossos ouvintes em termos de engajamento. É divertido, é uma grande experiência. Provavelmente, como o Ezequiel falou, é a única maneira em que o seu trabalho vai ter um impacto, é quando muda a vida das pessoas. E quando você faz isso, seja humilde, esteja disposto a aprender e a ouvir, e não chegue lá com respostas prontas. Cada vez mais pessoas da área de ciência estão se engajando na política, né? No engajamento político. Eu acho que isso é bom. Apesar de ser difícil, eu acho que é o caminho certo. Ótimo. Então, com isso, eu acho que a gente pode terminar esse webinário. Muito obrigada, Ezequiel, Fátima, Sumitra. Foi excelente. Muito agradecida pelo que nós conseguimos aqui hoje. Muito obrigado a todos que participaram também. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Adeus.